Bom dia. Eu estava agora aqui acompanhando a livezinha a super live da Pedra da Gávea, né? E a galera da arqueologia falando sobre o cavital. E daí a gente conecta com a história que as pessoas que se adonam da Costa da Lagoa, as pessoas que supostamente se consideram murios, né, que estão aqui na Costa da Lagoa desde a época anterior ao presépio, né? Eles consideram que eles têm 1 milhão de anos, sei lá quantos anos que eles consideram para ser dono das coisas. Falando do cavital, que essa história da Pedra da Gávea, da Amazônia, se estende para a Ilha Floripa, se estende exclusivamente para a Costa da Lagoa. E ninguém está ensinando arqueologia na escola. Pelo contrário, toda a história que é contada na escola é ocultando as partes importantes. Só que aí chegou a família arquitetos, equipada, né? Cabeleireira, nada a ver, cuidando da saúde. E a gente foi até um determinado ponto aqui da Costa da Lagoa e apenas estivemos lá. Não vamos contar o que encontramos, apenas estivemos lá. Quando a gente está lá, desperta toda uma revolta nas pessoas que não estão aqui há 1 milhão de anos, que são tão comuns como eu, como você que é pesquisador e vem tirar suas próprias conclusões na Costa da Lagoa, como você, Meg, que é a cabeleireira, sabe? A cabeleireira e tá aqui fazendo o seu trabalho. Como as pessoas que moram aqui. Então, aí o sentimento da igualdade some. Aí o sentimento da igualdade some. Aí uns já são melhor que os outros, porque estava aqui, porque eu tenho direito. Não tem direito a nada. Você tem direito, como eu tenho direito, a respeito. E não a dominação e possessão. Aonde eu quero chegar com essa história? Foram lá no ponto da arqueologia, no ponto patrimônio da humanidade, que certamente tem uma divisa que passa lá, que alguém já se apropriou do lugar, e arrancaram até as pedras. Levaram para onde? Para o ponto mais de gente mais ignorante que tem no lugar, até as pedras. Provavelmente pedras cortadas com o cavital, porque a gente tem os registros que esse cavital foi usado aqui nessa região. Tem os indícios nas pedras, os cortes feitos com esse cavital, em várias pedras que eu já registrei aqui. E também tem mais coisa. Só que aí as pessoas levaram até as pedras, porque a prefeitura municipal, ela serve quem? Ao pessoal da gangue internacional. Eles não servem zelar o patrimônio da humanidade. A história dos 300 milhões para fazer caminho até por cima das árvores usando inox é outra fraude. E eu posso repetir isso quantas vezes eu quiser, porque esse local ele não está preservado, ele está sob dominação dessa gente que horas são pior que marginais, ignorantes, possessão, possuidores, dominadores, pior que a colonização que foi feita anteriormente. Não tem um projeto específico a não ser meter bodeguinha na praia. Eu vou ser suave, que hoje parece que o luar, lua negra, lua azul, lua roxa, nem cumprimentou o Renato. A gente não tá atrás de cumprimentos, a gente não tá atrás de beijinho, a gente não tá atrás de nada disso. Não é isso que a gente quer do mundo. Se a gente tá incomodando, beleza, ó, então é sinal que tá funcionando. Porque quando a gente anda na manada de boi pelanca, não funciona. Eles enfiam um portocard no peito do paciente
e querem mandar ele para o quinto dos infernos. Então a gente não anda em manadas, não. Mas falando do cavital, vamos voltar no tal do cavital. Para que era usado esse cavital? Como que eram feitas as moedas antigamente, supostamente os registro nas pedras, registro dos materiais top da galáxia, dos materiais especiais que eram feitos para as moedas, né? Tantos materiais usados para as joias da coroa. Até eu ganhei uma coroa, tenho que fazer o penteadinho. O meu filhinho me acordou, fez uma coroa de sua própria mão e punho para a mamãe dele sorrir, porque às vezes num lugar onde que a história, a escola, a religião fez um pica-pica, dividiu todo mundo ao meio, de cima para baixo, e as pessoas não conseguem mais ter nenhum discernimento para nenhum tipo de união, para nenhum tipo de abertura cognitiva, para se informar ao menos, né? Ah, pô, né? Vai ao menos se informar. Vai entender por que que o pé de pitangueira não pode ser teu, Sérgio. Vai entender. Por que que não pode ser assim? Eu nunca botei uma plaquinha de cobre nos pés de abacateiro para dizer que ele é meu. O pé de abacateiro tá lá para produzir para todo mundo, porque as pessoas vão ter essa necessidade mais rápido que um estralar de dedo de ter um abacateiro para colher seus abacates, e não de ficar reclamando porque o fio de energia vai ser atingido, por um abacateiro, meu Deus, como se não pudesse podar esse galho, como se isso fosse muito trabalho. Essa confusão instalada por essas vadia política partidária que não chegam em lugar nenhum, só criam caos, destroçam a vida das crianças, destroçam a vida dos doentes, destroçam a vida de todo mundo. E ainda querem ter direito de voz. Ai, amiga, beijinho. Beijinho o quê? Beijinho caralho. Foram lá, levaram até as pedras. Levaram as pedras da escola iniciática. Levaram as pedras para não deixar uma evidência de parque arqueológico. Se quem entende que isso aqui tudo é um parque arqueológico, não querem entender, não querem aceitar. Não se contentam em estar lá na praia dominando tudo, com bodega, com esses puteiros, zona de drogadição, barranco de droga, plantação de maconha. E daí ninguém pode usar o espaço para mais nada, nada que presta. E as instituições tudo metida nessa droga, nessa porcaria. Ou você acha que é só uma multinha que a Floran recolheu? Ou você acha que o Lua Luar vai contar quantos 37, 27 mil por ano isso sai da cachaçinha e vai para as instituições? De medo de perder a possessão daquilo lá. E daí isso nunca vai para frente. Não sai um parque de diversão, não sai nada do nada, não pode ter nada aqui, nada, nem sequer uma fruteira não pode ter, não pode. Aí acontece o quê? Vai para domínio de ONG, vai para domínio dessas vadias, que não sabem nunca o que estão fazendo, que vão privilegiar algumas pessoas, e a verdadeira história nunca vai ser contada. Então você foca no cavital, escuta tudo que a gente vai postar aí sobre cavital. Entenda que o cavital trabalhou na Costa da Lagoa, que aqui não existe ninguém com direito adquirido de coisa nenhuma, que isso aqui é um parque arqueológico, que ninguém é da época do cavital, que todos somos pós-cavital, que nós vamos precisar
da moeda que vai unificar a gente através da pesquisa, que tudo que os governos fazem é dividir as pessoas através de conversa mole, que eles nunca botaram a mão na pedra da Gávea para fazer alguma coisa. Você acha que eles vão botar a mão, se lá estava virado num puteiro, Pedra da Gávea, e teve que ser limpada por um particular, por um senhor, por uma pessoa, por um indivíduo que usou da informação para fazer alguma coisa, como a gente aqui está fazendo. Você acha que qual instituição vai poder pôr ordem nessa vergonha absoluta aqui da Costa da Lagoa? E que não adianta querer dizer que aqui são todos família. Que família o quê? Família que vai lá cercar, se une com um bando de drogado e vai cercar a praia para fazer potreiro? Vocês estão querendo o quê? Vocês estão querendo o quê? Quanto que deram para Florê lá cercar o potreiro? CPI da cerca. Isso não vai parar. Isso vai intensificar. E quanto mais a arqueologia vai girando, a notícia vai mostrando, vai comprovando, mais vocês vão ter que se alinhar por força da ordem. Não vai ter essa de achar que vocês vão mexer com o dinheiro do governo e vão ser felizes. Não vai ter essa. Vocês têm que entender que não vai ter essa. Vocês já não viram aí o movimento como é que tá? Não conseguem sentir na pele o problema? Ainda não estão sentindo? Quando eu falei lá atrás da história das crianças que não podia deixar, meter a picadinha e tudo mais, estão até hoje me chamando de maluca, de louca. Estão aí dizendo que eu me isolei, porque eu tô cheia de conspiração. Será que é conspiração mesmo? Quem será que tá cheio de conspiração contra os seus próprios traseiros? Porque quando você tem um problema em casa, que você pode minimizar a sequela de uma leucemia ou maximizar, quem que é louco de ir lá receber dose marcada e maximizar o seu próprio problema? Louca eu seria se eu tivesse feito o quê? Se eu tivesse mandado o Renato para o além, porque era isso que eu estaria fazendo. Então tá na hora de analisar as coisas de um modo amplo, com um pouco de sanidade, antes de ficar taxando a vizinha de maluca. Quando maluca é quem fica defendendo tudo que não presta 24 horas. E não entende que isso tem uma consequência para o planeta. Não é só na sua vida. Não é só na porcaria de vida que você leva. É no geral. Porque isso é pior que o cavital. Isso deixa uma marca de laser. É uma marca que fica. E que depois tem que vir gerações e gerações nessa roda de samsara e limpar. E girar para outro lado. Isso tudo é complicado. Não parece complicado, porque o fácil é falar coisa que nada a ver, entendeu? É não querer entender que nós estamos diante de um paradigma da humanidade, não é da vida da Meg ou da vida do suposto nativão, como diz o Bita, né? Os nativão, supostamente, né? Que já reencarnaram trilhões de vezes aqui para ser as mesmas pessoas e tá com essa possuição na cabeça. E o que mais que eu posso fazer, além de levantar a minha voz? Pegar o chinelinho 51 e sair por aí dando geral? Não dá, né, gente? A gente tem que ter a paciência com as pessoas. O limite é a paciência até que começa a danar com a saúde do rei ou com a vida das crianças. Ali é o limite. Tem um limite, tem uma barrinha de limite em tudo isso. E por que eu estou juntando história, arqueologia com realidade da comunidade?
Porque não adianta ficar aqui na costa da lagoa usando o meu gogó para falar coisa histórica, que é evidência científica, se não correlacionar com essa putaria toda que acontece aqui. E que envolve tudo, e quando eu digo é tudo e todos. É de instituição da mais pequena até a maior, até o mais simplesinho que mora lá debaixo da árvore, até o mais poderoso. E essa revisão é individual, não é? Eu não vou afetar, eu faço a minha revisão e cada um que faça a sua. Eu não cobro coletividade de ninguém, até porque ela faliu, né? Ela não existe mais. Ela não existe mais. Então a gente vai ter que falar como era falado antigamente as coisas, voltar para as nossas bases, entender o que é uma árvore produtiva, o que é uma árvore invasora, entender como que a natureza se autossustenta, que não é essa coisa que contaram para nós sobre a floresta, que todas as mentiras instauradas em negócio de partido, de ecologismo, é para dominação e você vai acabar sem um lugar para dormir. E com isso eu vou finalizar essa fala, para abrir a mente para as próximas. E que tudo está coligado. Cada boletim de ocorrência que está lá naquela delegacia, da 10ª, está coligado com um monte de coisa. E não adianta tentar separar que cada coisa é uma coisa, que isso não existe. É tudo interconectado. Eu não estou desconectada da vizinha, que eu chamo de defunto, porque toda vez que ela se levanta é para incomodar os outros. Eu não estou desconectada, eu estou conectada com ela. E quando ela estiver passando por uma necessidade grave por causa do problema que vão jogar lá na montanha, ela tem que poder contar, mesmo diante de toda essa problemática, com quem tiver condição de ajudar. Esse é o nível de todas as coisas que nós estamos vivendo. Bom domingo, e antes de levantar a sua voz para me chamar de louca, de demente, de doida varrida, você vem aqui e sobreviva uma conversa de meia hora, 1h30 comigo, depois a gente conversa.